A paz do Senhor para todos, para todas. Graças a Deus, chegamos mais em uma quinta-feira. Estamos muito felizes. Eu estou muito feliz. Hoje eu estou terminando o livro de Gênesis. Gente, estou em ações de graça. Monsione entrou aí, apareceu Monsione. Estou em ações de graça porque foi um longo caminho percorrido desde janeiro que nós estamos aqui estudando toda quinta-feira um capítulo do livro de Gênesis. Gente, e como eu aprendi, eu já tinha lido Gênesis, claro, já li várias vezes, mas assim, ponderando cada versículo, foi a primeira vez. Então eu estou muito feliz, porque meu ano de 2022 foi uma bênção. E eu acredito esse ano ser tão abençoado pelo fato do meu propósito de estar estudando a palavra de Deus. A Vanessa já entrou aí. Vanessinha, paz do Senhor, boa noite. Sejam todas bem-vindas, vocês que estão aqui comigo agora, vocês que vão assistir esse vídeo depois, muita gente assiste depois. Hoje o nosso tema tá maravilhoso, nosso fechamento tá maravilhoso. Espero que vocês tenham paciência. Conteúdo muito bom. Já falei aqui em outras oportunidades que estudar o livro de Gênesis abre a sua mente para você entender muita coisa na Bíblia. Muita coisa que você vai ler a partir de agora. Você que está me acompanhando aqui desde janeiro, você vai entender muita coisa na Bíblia a partir do momento que você já estudou o livro de Gênesis. Gente, e é muito bom ser professora da Bíblia. Eu amo. Sempre gostei de ensinar. Sou professora secular, mas não tem nada que me dê mais prazer e mais felicidade do que ensinar a palavra de Deus. Inclusive, esse mês, né, dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor. E eu nem consegui colocar nenhum vídeo, gente. Minha vida tá tão assim agitada que eu não consegui colocar nenhum vídeo sobre o Dia do Professor. Mas eu queria falar aqui um pouquinho, antes da gente começar aqui, na nossa live, eu queria falar sobre essa palavra tão importante, professor em hebraico. A gente fala que é morá. Eu, no meu caso, uma mulher, né, dando aula, eu sou morá, né? Em hebraico, a palavra professor é morá. E é tão interessante, gente, ó, vocês sabem que eu sou apaixonada pelo hebraico, não sei nada, mas estou aprendendo. Mas a palavra morá, que é professora, tem uma responsabilidade tão grande essa palavra, quando você vai para ela no hebraico. Morá, se eu tirar a primeira letrinha, que é o men, e colocar o tav, fica torá. Olha só, gente. Então, o professor, essa palavra professor, professora, tem muito a ver com ensinamento. Gente, que coisa linda. E morá, a primeira letrinha da palavra morá, que é professora, fala de conhecimento, fala de água, porque o men simboliza a água, representa a água, o poder de transformação. Então, todo professor, ele tem poder de transformar realidades. Por isso eu amo ser professora. Eu sou professora desde os meus 17 anos, né? Que eu me formei professora, já dava aula desde os 13. Eu amo ensinar e muito mais a palavra de Deus. Então, eu quero, assim, desejar um bom caminho, um caminho abençoado para todos os professores e professoras, inclusive eu sou uma também, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Mas vamos lá, gente, nós estamos finalizando o livro de Gênesis. A Amandinha também entrou aí, a paz do Senhor, Amandinha. Gente, nós paramos no capítulo 48 de Gênesis. Hoje eu vou falar um pouquinho do 48, um pouquinho do 49, um pouquinho do 50. Um conteúdo denso. Tá preparada? Pega água, pega caderno, pega lápis, pega aí o seu caderninho de anotações, porque tem muita coisa boa para a gente aprender hoje. Em Gênesis 48, diz que Jacó adoece. A gente sabe que Jacó foi para o Egito, né? Logo assim, ele ficou sabendo que o seu filho estava vivo. E ele vai para o Egito com toda a sua família. E quem escreveu o livro de Gênesis, o narrador do livro de Gênesis, se silencia acerca desse tempo que Jacó passou no Egito. O narrador não dá informações do que Jacó fez, como foi a convivência dele ali com José, não dá detalhes, mas dá uma clara percepção das coisas que estão por acontecer. A Bíblia diz aqui em Gênesis 48
Aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E a Bíblia diz que Jacó se esforçou, né? E aqui Jacó é chamado de Israel. Israel se esforçou e assentou-se sobre a cama. Então assim começa Gênesis 48 aqui pra gente. Jacó aqui, ele já sabe que está perto de morrer. Ele sente, ele sabe que a sua morte está se aproximando, mas só que ele não pode partir sem cumprir sua missão profética. Os pais, naquela época, né, eles abençoavam os seus filhos de uma maneira profética. Nós já estudamos isso no livro de Gênesis. Abraão abençoou os seus filhos, Isaac também abençoou os seus filhos, e agora é a vez de Jacó também abençoar os seus filhos. Os 12 cabeças das tribos de Israel. Jacó teve 12 filhos, né, que foram os cabeças das tribos de Israel. E aí, alguma coisa a gente pode destacar já aqui no início de Gênesis 48. Em primeiro lugar, a informação. Quando José fica sabendo, é informado que o seu pai está doente, né? Mesmo tendo muitos compromissos, José é um homem super ocupado, mas quando ele fica sabendo que seu pai está doente, né? E o pai já tinha uma idade muito avançada, ele corre, ele larga todos os compromissos que ele tinha, né? E pega os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e vai ver o pai. Você sabe que a família de Jacó ficava em Gósen, né? Naquela região de pastagens. Então, José estava ali, mas ele não estava vivendo juntamente com a sua família. José vivia em outro local e eles viviam em outro local, ali no Egito. E aí ele sai correndo e vai falar com o pai. Ele vai correndo para lá. Pega os 2 filhos dele e vai visitá-lo. Sua presteza em ir imediatamente revela o seu amor, né, pelo seu pai, né? E ele leva também os seus 2 filhos, dá a entender o quê? Que José, ele era muito ligado à sua família. Dá a entender aqui que José dava importância para a sua família. Uma outra coisa que é digna de atenção aqui nesse texto de Gênesis 48, logo esses primeiros versículos que a gente está lendo, é que Jacó, ele está muito doente, né? Ele está acamado, mas quando ele sabe que José vai vê-lo, ele se esforça, a Bíblia diz, faz questão de dizer isso, que ele se esforça para sentar, né, na cama, quando Jacó fica sabendo que os seus netos e que os seus filhos, né, o seu filho no caso, e os netos dele, que ele considerava filhos também, a gente vai ver aqui, né, vem visitá-lo. Então ele se esforça, né, e senta ali no leito. Mesmo doente, Jacó renovou as suas forças para comunicar a bênção para sua descendência. Mesmo tendo passado por tantos problemas, tantos dissabores, gente, isso aqui é lindo. Jacó, ele não é amargo. As últimas palavras de Jacó não são amargas, não são palavras de amargura. As últimas palavras de Jacó são palavras de fé. Porque ele não falou sobre as dificuldades que ele teve na vida, mas ele falou do Todo-Poderoso. Ele falou o quanto Todo-Poderoso o ajudou, né? Então, é uma coisa que a gente precisa aqui entender. A Bíblia diz que quando José chega ali para falar com seu pai, ele leva os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e esses 2 filhos de José são elevados à categoria de filhos de Jacó. Se você ler o capítulo 48 aí de Gênesis, ele pergunta: quem são estes? E José diz: esses são os meus filhos que Deus tem me dado aqui, pai. Eu peço que... Aí Jacó fala assim, traz eles aqui porque eu quero abençoar os seus filhos. E aí os olhos de Israel aqui é Jacó, tá, gente? Os olhos de Israel já estavam muito assim pesados, ele já não conseguia enxergar direito, né? Aí ele pegou os filhos de José e abraçou e beijou. E aí ele vai abençoar os filhos de José. Ele vai abençoar
Manassés e Efraim. E acontece aqui uma coisa interessante, porque Jacó coloca a mão na cabeça do mais novo e dá aquela bênção primeira, né? E José fala, não, pai, tá errado, você colocou a mão na cabeça errada. Ele, não coloquei. Eu achei isso aqui muito interessante também, porque a visão dele física estava comprometida, mas a visão dele espiritual não estava comprometida. Ele estava exatamente, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aí, gente, quando entra Gênesis 49, ele começa a abençoar os seus filhos, tá? E aí que a gente vai entrar aqui. Por quê? Porque essa bênção dada aos filhos dele, de Jacó, são bênçãos que redundaram por toda a posteridade e retrata a vida de Israel. Por isso é tão importante a gente estar aprendendo isso aqui hoje. Depois que Jacó deu instruções a José, Jacó fala onde ele queria ser sepultado, onde ele queria ser enterrado, né? Depois que Jacó abençoou os 2 filhos de José, que eram na realidade os seus netos, né? Ele vai revelar agora o futuro das 12 tribos de Israel. E aí você vê que Jacó é um homem muito abençoado. Se você pegar o capítulo 48, 49 de Gênesis, você vai ver que Jacó abençoou Faraó. Anota isso, depois você lê, tá? Porque não tem tempo de eu ler todos os versículos aqui. Jacó abençoou Faraó em Gênesis 47, do 7 ao 10. Jacó abençoou Efraim e Manassés, que eram seus netos. Tá lá em Gênesis 48, do 15 ao 20. Ele derrama bênçãos, ele profere bênçãos sobre a vida dos seus netos. E agora, em Gênesis 49, ele vai passar a abençoar os seus 12 filhos. Ele vai falar profeticamente sobre os seus 12 filhos. Isso está retratado no capítulo todo de Gênesis 49. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? E Jacó fala aos seus filhos como um líder. Jacó chama os seus filhos como um líder, como um professor, como um profeta. E ele fala, ouvir. Ele usa 2 vezes essa palavra, gente. Ouvir. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos, eu vou anunciar o que há de acontecer com vocês nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então ele usa o verbo ouvir 2 vezes. Toda vez que você ouve, né, ou você lê na Bíblia um verbo citado 2 vezes, você precisa ficar atento a isso. Toda vez que um verbo é citado 2 vezes, porque Deus está querendo dar ênfase naquela situação ali. Então, toda vez que um verbo é citado 2 vezes, eu já fico atenta, porque eu sei que Deus quer falar alguma coisa importante e que Ele quer que a gente não esqueça. Por exemplo, quando Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Então, isso é só um exemplo, tá? A Bíblia é recheada de exemplos. Por exemplo, quando Deus fala com Samuel, ele fala, Samuel, Samuel. Ele usa o verbo, ele chama 2 vezes, né? Samuel, Samuel. Aqui ele usa o verbo ouvir. Então, essas bênçãos são profecias, gente. As bênçãos que Jacó fala aqui sobre os seus 12 filhos, na realidade, são profecias, são bênçãos proféticas que vão se confirmar ao longo de toda a Bíblia. Eu que já estou acostumada, tenho intimidade com a palavra, que já li muitos textos bíblicos, eu vejo tudo isso que Jacó proferiu aqui em Gênesis se cumprindo em toda a Bíblia na história de Israel. E você vai ver isso aqui hoje. As profecias de Jacó são revelações dadas por Deus sobre a história futura dos seus filhos, sobre a história das tribos que iam descender desses filhos. E foi um grande privilégio que Deus deu a Jacó. Gente, pensa, quantos homens piedosos tem na Bíblia que tiveram oportunidade de, antes de morrer, acertar todos os seus assuntos? Antes de morrer, ter uma palestra com todos os seus filhos. Isso foi um privilégio que Deus deu a Jacó. Ele falou com todos os seus filhos num leito de morte, e todos os seus filhos, gente, estavam ali. Isso aqui é muito maravilhoso. Essa porção bíblica, quando você lê aqui Gênesis 49, já vamos entrar nele.
as bênçãos que Jacó profere sobre seus filhos, na realidade, são formas poéticas, está tudo misturado. Tem um pouquinho de poesia, tem um pouquinho de paralelismo de pensamento, tem jogo de palavras, tem comparações e metáforas. Então foi um momento muito solene ali, que Jacó estava declarando a sua vontade final e apresentando o seu testamento para os seus filhos antes de morrer. Vamos analisar então essa conversa, essas profecias que Jacó lança sobre os seus filhos antes de morrer. Vamos analisar? Jacó estava ali com 147 anos e estava no leito de morte. Praticamente privado da sua visão, ele não enxergava fisicamente mais, né? Mas Jacó tinha um apurado discernimento espiritual. A memória de Jacó, gente, estava tinindo, era notável, ele era muito velho, ele tinha uma idade muito avançada, mas ele tinha uma mente super abençoada. Gente, Jacó não esqueceu o nome de nenhum dos seus filhos, não esqueceu a característica de nenhum dos seus filhos. Jacó sabia descrever a natureza individual dos seus filhos e lembrar de cada detalhe importante da vida dos seus filhos. Isso aqui me chamou muito a atenção. Todos os filhos de Jacó estavam vivos. Até aquele filho que ele pensava que estava morto, que era José, estava ali no leito dele, esperando a bênção que ele tinha para dar para cada um dos seus filhos. Então, gente, a bênção que foi proferida aqui foi uma bênção pública. Isso é muito importante. Você lembra, você estudou comigo aqui, você lembra que Isaac, quando foi abençoar Jacó, que ele na realidade estava pensando que estava abençoando Esaú, mas na realidade estava abençoando Jacó, ele fez isso de forma privada, dentro de uma tenda fechada, sem ninguém saber, para ninguém ver. Mas não, Jacó aqui fez diferente. Jacó chamou todos os seus filhos e foi uma bênção pública, porque foi proferida de uma forma pública, né? Porque ele sabia que a bênção que ele tinha para cada um dos seus filhos tinha um propósito, tá? Quando Isaac abençoou Jacó a portas fechadas, Isaac fez acontecer uma rivalidade entre irmãos muito ruim, porque Jacó ficou brigado com seu irmão Esaú durante muito tempo. Mas aí Jacó aprende a lição. Agora ele está velho, ele vai abençoar seus filhos e ele faz isso de maneira pública. Essa bênção também foi profética. Jacó era um profeta, tá, gente? E a bênção que ele tinha para os seus filhos não era dele mesmo, procedia do próprio Deus. Não foi uma bênção impetrada atrás de portas fechadas, mas foi uma bênção pública para testemunho de toda a história. E hoje nós estamos aqui no ano de 2022 e nós sabemos exatamente aquilo que Jacó falou para os seus filhos há milhares de anos atrás. Isso é maravilhoso. Profeticamente, Jacó vai englobar toda a história de Israel. Quando Jacó começa a falar sobre os seus filhos e começa a falar coisas proféticas sobre a vida dos seus filhos, tudo que vai acontecer na história de Israel dali para frente foi profetizado por Jacó. Isso aqui é sobrenatural, é surreal, é maravilhoso. Até Jesus voltar, toda a história se cumpriu. Tudo que Jacó falou acerca dos seus filhos se cumpriu. Então aqui eles são os receptores das bênçãos proferidas pelo seu pai. E aí ele começa a abençoar os seus filhos. Abre a sua Bíblia em Gênesis 49. Esses filhos são enumerados, não foi por ordem de nascimento. Olha só que interessante, preste atenção nisso, gente. Os filhos foram abençoados, não foi por ordem de nascimento, foi por ordem das mães, tá? Baseando-se nas mães e quem teve seus filhos primeiro. Foi assim que Jacó abençoou seus filhos. Com respeito aos filhos de Lia, ele inverteu a ordem, tá? Quando você vai ler lá, Zebulon, que foi o 10º filho, passou à frente de Issacar, que foi o 9º filho. Isso aí, tô dando algumas curiosidades para você aí. Com respeito aos filhos das servas, que as servas também tiveram filhos dele, ele começa com o primeiro filho de Bila, que foi Dan. E depois ele menciona os 2 filhos de Zilpa, que foi Gad e Azer.
E então depois ele volta para o segundo filho de Bila, que foi Naftali. Estou só explicando para você, quando você começar a ler, para você não ter dúvidas em relação a essas bênçãos. E depois ele fecha essa lista com os filhos de Raquel, que foi a última a gerar, José e Benjamim. Então Jacó abençoou as tribos, né? Mas essa bênção tinha tudo a ver com os filhos. A gente vai ver aqui. Essa bênção não foi independente do caráter dos filhos, foi baseada no caráter dos filhos, e essas profecias têm por base o louvor ou o próprio dos pais. Você vai ver aí. Gente, tá um pouquinho chatinho agora no início, mas depois você vai entender como esse capítulo de Gênesis é importante. José tá aqui representando as duas tribos que dele procedem. Quais são as duas tribos que vão entrar aí? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés, a gente sabe que não eram os filhos de Jacó, mas eles vão substituir dois filhos que pisaram na bola. Então aqui, gente, nada é esquecido, tá? Eles foram adotados como filhos de Jacó. E se a gente for perceber, 10 dos 25 versículos daqui, de Gênesis 49, 40% desse registro são destinados a Judá e a José. Então são os dois filhos que são muito mais abençoados, tem muito mais coisas para se falar a respeito dele aqui do que todos os outros filhos. Por que acontece isso? Porque na realidade eles dois se destacaram, né? Tanto José se destacou, a gente vai falar muito sobre José aqui, tá? E Judá também se destacou, apesar dele ter falhado, ter vendido o irmão, né? Ele que levantou a situação de vender o irmão, mas depois ele foi restaurado porque se arrependeu. E da tribo de Judá veio Jesus, gente. Vieram os grandes reis, incluindo Davi, e depois também veio Jesus. Então, Jacó começa suas bênçãos proféticas com os filhos de Lia, né? Cujas profecias sobre os primeiros 3 filhos pronunciam os castigos cometidos por ele. Agora a gente vai vamos relembrar. Ele começa falando de Rúben. Lá em Gênesis 49, versículo 3 e 4, diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, o meu princípio, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como água, não serás o mais excelente, porque você subiu a cama do teu pai e contaminou a cama do teu pai. Então, olha só, quando ele começa a falar sobre os filhos, gente, na realidade isso aqui não foi bênção, né? Ele proferiu algo sobre a vida de Rúben, tá? Rúben foi o primeiro filho, o primogênito de Jacó. O vigor, né, de Jacó foi o primeiro filho, né? Então, aquele filho que é muito amado, né, o primogênito, o primeiro. Só que Rúben, que poderia ocupar uma posição de liderança dentro da família, ele perdeu isso. Por que ele perdeu? Porque ele foi devasso. Ele foi devasso moralmente. Ele se deitou com a concubina do seu pai, a Bila. Gente, isso aqui era uma coisa muito séria. E o tempo passou, mas Jacó não esqueceu disso. Então, na hora que Jacó vai abençoar os seus filhos, ele fala: olha, você poderia ser o mais excelente, você poderia ser o líder dessa família, mas você não vai ser. Então, Jacó tira esse privilégio de Rúben, né, esse privilégio da primogenitura, que era dada ao filho primogênito, e sabe quem vai receber essa bênção da primogenitura? Os filhos de José, Efraim e Manassés. Eles dois vão receber essa bênção que caberia a Rúben, porque Rúben foi um devasso moral. Deus usa Jacó para dar o sacerdócio para Levi. Você sabe que Levi também pisou na bola, tá, gente? Você lembra do episódio de Diná, quando Diná foi desflorada? Jacó teve 12 filhos e uma filha. E Diná foi desflorada, ela foi violentada por um rei, né? E aí, o que acontece? Simeão e Levi matam, né, todo mundo daquela casa e daquela cidade por conta do que aconteceu com a irmã. Então, eles também vão ser prejudicados agora na hora de receber a bênção, tá? Mas mesmo assim Deus vai ter misericórdia deles,
A gente vai ver aqui que Levi recebeu o sacerdócio, né? Deus deu o sacerdócio para Levi, mas eles não tiveram tribo, espaço, eles não tiveram lugar para ficar. Eles não foram donos de terra. Eles iam servir ao Senhor, mas eles iam depender das outras tribos. Esse foi o castigo de Levi e de Simeão também. Depois a gente vai falar isso com mais detalhes. E a tribo de Rúben, né, também foi castigada, porque Rúben, no caso, ele prevaricou, ele foi devasso, e a tribo de Rúben não produziu nenhum homem importante, nem um juiz, nem um rei, nem um profeta. Esse foi o castigo dessa tribo. Então a gente vê aqui, logo no início dessa bênção, que o pecado ele tem consequências. Muita gente não quer mais falar sobre o pecado. As pessoas querem pular essa parte, né? Vamos pular essa parte, vamos falar de bênção, vamos falar de vitória, vamos falar de prosperidade. Tudo isso é muito bom, gente. A Bíblia fala sobre isso. Mas o pecado, ele tem consequências para nós e o pecado também tem consequência para as outras pessoas. Então você vê aqui, logo no início, né, da bênção proferida por Jacó ali no leito de morte, que Rúben ele foi castigado pelo pecado que ele cometeu. Então, o pecado de Rúben atingiu a vida dele e atingiu também toda a vida dos seus descendentes. Lá em Deuteronômio 33, versículo 6, fala exatamente sobre isso. Então, o pecado de Adão, ele contaminou toda a raça humana, o pecado de Adão e Eva. Então, não pense que o seu pecado não vai gerar problemas. Nós estamos aqui para falar da verdade, da Bíblia. Então, não esqueça desse detalhe. Por isso, nós temos que fugir do pecado. Ah, irmã Alessandra, mas eu pequei, eu errei. Imediatamente peça perdão ao Senhor. Vá para o joelho, peça perdão ao Senhor, para que o pecado não contamine a sua vida e não contamine a sua casa e a sua família. Porque o pecado ele precisa ser extirpado da nossa vida. Rúben não teve domínio próprio. O Jacó fala aqui que Rúben era impetuoso como a água. Você sabe que a água é uma bênção. A água é um elemento vital para a nossa vida. Ela é boa, ela é necessária, mas quando ela corre no leito de um rio, quando a água se precipita fora dos seus limites, a água causa o quê? Destruição. Então, aquele que não se domina, aquele que não domina os seus impulsos sexuais, porque Rúben foi castigado por conta dos seus impulsos sexuais. Tanta mulher para ele ficar, ele quis ficar justamente com a mulher do seu pai. Então ele foi devasso, ele pecou. E aqui ele é castigado na hora de receber as bênçãos. Ele era insolente, Rúben era insolente, era impetuoso, era orgulhoso, era indisciplinado e era instável. A irmã Alcione colocou aí, o salário do pecado é a morte, seja espiritual ou material, com certeza, irmã Alcione. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Rúben, ele foi um profanador. Ele não respeitou o leito do pai dele. Ele subiu ao leito do pai dele. Então, um homem que não respeitou a própria casa, a própria família, o próprio pai, ele não poderia ser o primogênito daquela família. Ele não poderia ser o líder daquela família, porque o primogênito, ele era um líder na família. Se ele errou, se ele pecou, se ele foi uma pessoa insolente, orgulhosa, indisciplinada, ele não tinha condições para ser líder. Então, Rúben falhou na liderança como primogênito. Do mesmo modo, a tribo que levou o nome dele, a tribo de Rúben, também sofreu as consequências desse pecado. Se você for procurar na Bíblia, na palavra de Deus, gente, olha que eu leio Bíblia, hein? É difícil você encontrar na Bíblia alguém que tenha sido membro da tribo de Rúben que tenha se destacado como líder. Então, quando Jacó tira esse direito dele, Jacó está tirando o direito da tribo de Rúben de liderar qualquer coisa. E, gente, as coisas que saíram da boca de Jacó se cumpriram, porque Jacó foi um profeta ali para os seus filhos. Jacó não falou dele mesmo, Jacó falou de Deus, porque o profeta ele não fala dele mesmo. E Jacó aqui foi um profeta em relação aos seus filhos e às tribos de Israel. Um profeta, ele não fala dele mesmo. O
profeta ele fala acerca daquilo que Deus está mandando falar, que Deus está mandando dizer. E depois ele fala sobre Simeão e Levi. Vamos lá? Acompanha na sua Bíblia aí, Gênesis 49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Olha que Jacó está falando sobre os seus dois filhos, Simeão e Levi. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, porque era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Gente, essa profecia se cumpriu cabalmente na história de Israel. Simeão e Levi, eu já falei aqui que eles se uniram, são dois irmãos, eles se uniram, né? Eles aceitaram o acordo, né, daquele rei Eveu que estuprou a sua irmã, né? Eles guardaram, levaram para o coração e eles falaram assim, não, você vai fazer parte da nossa família, sim, né? Então vocês vão ter que se circuncidar. Quando aqueles homens todos daquela casa se circuncidaram, daquela cidade eles se circuncidaram, quando eles estavam sentindo a maior dor, eles foram lá e mataram todo mundo. Isso pareceu muito mal aos olhos de Jacó. Eles fizeram isso à revelia de Jacó, sem Jacó saber. E aí, esses irmãos agora também serão punidos quando Jacó dá a bênção para os seus filhos. Ele fala exatamente isso, né? Olha só, vocês são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. A gente sabe que irmão tem que ajudar um ao outro, não é isso? Vamos falar aqui de irmão mesmo, né? Os irmãos, eles precisam se ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, mas, lamentavelmente, existem irmãos que se arruinam uns aos outros. Foi o caso aqui de Simeão e Levi. Simeão e Levi, eles compartilharam o mesmo ventre e os mesmos traços criminais de violência, de furor e de crueldade. Eles se juntaram para matar pessoas que estavam sem condição de defesa. Claro que aquele rei, aquele príncipe, né, errou em ter violentado Diná, claro, mas o que eles fizeram também não foi uma coisa boa. A revelia de Jacó. E aí, Jacó fala que as espadas deles são instrumentos de violência. Então, quando Jacó fala assim, maldito seja o seu furor, maldita seja a sua ira, presta atenção, gente. Cuidado na hora de você interpretar um texto. Ele não está amaldiçoando Simeão e Levi. Ele não está dizendo que os seus filhos foram malditos. Ele está dizendo que o furor deles foi maldito. Ele está dizendo que a ira deles foi maldita, tá? Então, vamos interpretar direitinho aí para a gente não falar besteira, tá? Jacó, ele não está amaldiçoando os filhos aqui não, tá? Jacó está aqui amaldiçoando as emoções incontroladas deles, tá? Que arrastaram aqueles dois para um ato de terror. Deus não nos chama para tocar terror em ninguém, né? Deus não nos chama para isso. E eles fizeram isso. Então a profecia de Jacó aqui fala que eles dois seriam divididos. E realmente foi o que aconteceu, gente. Por isso eu acho extraordinária. Esse capítulo aqui é extraordinário. Porque fala de toda a história de Israel, gente. Aqui logo no Gênesis a gente fica entendendo toda a história de Israel. Ele fala aqui que eles serão divididos. Olha só, gente. Olha só como é que ele fala aqui, olha. A minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões. E ele está falando aqui, eu vou dividir vocês. E eu vou espalhar vocês. Gente, isso aqui aconteceu mesmo, tá? Essas duas tribos, a tribo de Simeão e de Levi, elas não tiveram território tribal em Canaã. Se você for pegar lá, quando Josué divide as tribos em Canaã, cada um fica com uma parte, eles não têm direito a parte nenhuma. Isso já tinha sido profetizado por Jacó agora aqui em Gênesis 49, gente.
tá? Esses dois irmãos, eles não teriam oportunidade de realizar empreendimentos juntos mais. Não. Eles não poderiam ficar juntos. Apesar de terem nascido da mesma barriga, pela profecia de Jacó, eles seriam divididos. Eles não poderiam mais ficar juntos. Essa unidade de violência foi separada, foi rompida. O próprio Deus fez isso. Então, os descendentes de Simeão foram absorvidos no território de Judá. Gente, eu não vou ler os versículos, mas você anota isso, porque isso aqui é um conteúdo teológico maravilhoso, tá? Se você pegar o livro de Josué, capítulo 19, versículo 1 ao 9, você vai ver que os descendentes de Simeão realmente foram absorvidos no território de Judá. Eles não tiveram um território dele próprio deles, tá? E os descendentes de Levi foi pior ainda. Eles foram distribuídos entre as 48 cidades, tá? Entre as 12 tribos. Eles foram, assim, pulverizados nas tribos, tá? Inclusive Efraim e Manassés também. Onde você pode ler isso? Você anota aí, tá? De repente eu vou fazer um PDF depois dessa aula, mas não vai ser agora, tá? Números 35, do 1 ao 5. Josué 14, do versículo 4, e Josué 21, versículo 41. Essas informações que eu estou dando para você, que eles foram pulverizados, né? Eles não tiveram o direito de ter um território próprio, eles não puderam mais ficar juntos, está escrito nesses versículos que eu acabei de falar. Estou dizendo porque a live vai ficar gravada e depois você pode anotar. Mas Deus é tão bom, gente. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso na sua graça, que ele transformou essa maldição em bênção. Sabe por quê? Por quê? Porque ele transformou a tribo de Levi em tribo de sacerdotes e levitas, gente. Olha só que coisa linda, como a graça de Deus é maravilhosa, né? Mesmo Simeão e Levi terem feito isso, né? Jacó ter proferido essa profecia para eles, Deus, com a sua misericórdia, transformou a tribo de Levi em tribo de sacerdote, né? São os levitas que a gente conhece, trabalhando lá no templo como sacerdotes, né? Responsáveis pela música, responsáveis pelos sacrifícios. Deus transformou Levi numa tribo de sacerdotes, né, para cuidar das coisas sagradas de Deus, para cuidar do culto, para cuidar dos sacrifícios no tabernáculo e depois no templo, né? Então Deus é maravilhoso quando ele age com a sua graça desde o início, desde o Gênesis, Deus já demonstra a sua graça. Aí Jacó agora vai abençoar Judá. Gente, preste atenção. Gênesis 49, versículo 8. Olha o que ele vai falar sobre Judá, gente. Fica atento nisso, porque você lembra que Jesus é da tribo de Judá. Lembra disso? Jesus é da tribo de Judá, gente. Então, olha só que interessante como Jacó abençoa seu filho Judá, aqui nessa bênção profética. Vamos ler, versículo 8? Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Olha só, gente. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Gente, tá falando de realeza. Presta atenção. O cetro é o objeto que os reis usam. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló é uma das primeiras referências sobre o Messias. Siló, aqui em Gênesis 49, versículo 10, é uma das primeiras profecias sobre Jesus. Siló aqui é Jesus, é o Messias. Gente, que coisa linda. Olha que coisa linda entender o livro de Gênesis. Então, olha só, gente, que interessante. Judá foi o quarto filho de Jacó. A gente sabe, você estudou comigo aqui o livro de Gênesis, está escrito, né, gente? Que Judá cometeu 2 pecados gravíssimos.
Primeiro, Judá liderou seus irmãos para venderem José. Você lembra disso? Quem liderou os irmãos para vender José? Judá. Judá escondeu o fato de que tinha vendido José. Ele agiu com crueldade. Ele viu o pai sofrer por José, achando que José estava morto, né? E se uniu aos cananeus também. Judá se uniu aos cananeus. Ele cometeu incesto contra sua nora, já falamos isso aqui. Você lembra da história Judá e Tamar? Ele se deitou com a própria nora, sem saber, claro, né? Mas ele agiu de uma forma muito injusta com a sua nora. Então a sua nora se disfarçou de prostituta, se deitou com ele, engravidou, para que ela não perdesse o direito de estar naquela família. É uma história longa, tem live gravada sobre isso. Então Judá, ele errou feio mesmo, tá? Ele errou. Mas Judá se arrepende. Então aí vem uma outra lição pra gente, tá? Judá se arrepende. Então, quando acontece aquela história toda, que dá fome, que eles vão para o Egito, né? E aí, Judá, ele tá tão arrependido que ele se coloca como fiador de Benjamim, né? Ele se coloca como substituto de Benjamim, né? Diante de José no Egito, sem saber que José era o irmão dele, né? Que aquele governador era o seu irmão. Então aí demonstra que ele mudou, que teve arrependimento, que teve mudança. E aí quando Jacó vai abençoar Judá, são bênçãos poderosas que Judá recebe. Judá, nessa profecia aqui de Jacó, né? Jacó diz que ele vai governar os seus irmãos. Jacó diz que dele vai proceder reis. Gente, preste atenção. A dinastia de Davi veio de Judá. Isso é interessante, gente. Olha só que interessante. A dinastia de Davi veio de Judá. O próprio Messias, o próprio Jesus veio da tribo de Judá. E aqui Jacó está profetizando, lá em Gênesis, que Judá seria ricamente abençoado, que ele teria muitas riquezas abundantes, que Judá seria abençoado com sabedoria, com reinado, com domínio, com prosperidade. Gente, olha só que interessante. E a gente percebe, lendo a palavra de Deus, que nessa esteira de descendentes de Judá, existem homens piedosos. Você sabe quem foram os descendentes de Judá? Deixa eu falar para você. Salomão foi descendente de Judá. Josafá foi descendente de Judá. Ezequias foi descendente de Judá. Josias foi descendente de Judá. Zorobabel, né, que levou a primeira leva de judeus de volta para a terra, também foi descendente de Judá. Então, olha só, percebe que tudo que Jacó profetizou aqui em Gênesis 49, a partir do versículo 8, sobre Judá, aconteceu literalmente. E essa lista de ilustres reis culminou com um rei incomparável, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é descrito na Bíblia como o leão da tribo de Judá. Olha que coisa linda, gente. Por isso que eu tô falando para você. Você que estudou comigo o livro de Gênesis de janeiro até agora, até outubro, gente, você foi muito abençoado. Você percebe que Judá aparece em Gênesis e depois aparece nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, o próximo Messias. Vamos ler lá. Abre a sua Bíblia no último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 5, olha o que está dizendo. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Uma história que começa na terra, que começa com os filhos de Jacó, termina no céu, no livro de Apocalipse. Que amor é esse, gente? Porque Deus se mistura com o ser humano aqui na terra. Jesus, humanamente falando, é descendente de Judá. Isso é lindo.
Olha como é importante aprender sobre o livro de Gênesis. Olha como é importante. Jacó diz que Judá será louvado pelos seus irmãos. O poder de Judá é indiscutível, gente. Tanto que todos os seus irmãos se curvam perante ele. Os seus inimigos não ousam tocar em Judá. Por quê? Eles preferem fugir, porque na realidade Judá é um dos filhos mais ilustres de Jacó, porque de Judá veio grandes reis, incluindo Davi, e o rei dos reis, chamado Jesus Cristo. A Bíblia fala aqui, em Gênesis 49, versículo 8, nessa profecia proferida por Jacó, que Judá vai triunfar sobre os seus inimigos. E se a gente pegar a história de Israel, a gente vê que realmente, olha, no tempo dos juízes e no tempo da monarquia, quem eram os inimigos de Israel? Os filisteus a oeste, os amalequitas ao sul, os edomitas a leste. Judá venceu todos eles. Olha só que coisa interessante. Mais tarde, quais são os inimigos de Israel? Os assírios e os babilônicos. Judá também prevaleceu. Gente, preste atenção. Todos os povos antigos que conviveram com o povo de Deus no passado, todos eles acabaram, viraram pó, viraram poeira. Israel continua de pé até hoje. Israel continua de pé até hoje. Judá é a tribo que tem mais aparência majestática. O que quer dizer isso, gente? De leão. Que coisa linda, gente. Quando Jacó fala sobre Judá, fala, olha, você é um leão. Judá é um leãozinho. Ele se encurva e deita como um leão. Quem o despertará? Olha só, gente. O leão impõe respeito, né, gente? O leão impõe medo, impõe respeito. Quando você olha dentro dos animais, né, que você vê na selva, na floresta, né, o leão é o que impõe mais medo. Gente, quando o leão ruge dentro de uma savana, dentro de uma floresta, gente, não tem animal que não tema aquele rugido, né? Inclusive eu lembro até desse hino, né, que ruja o leão da tribo de Judá. Quem subsistirá diante desse leão? Né? O leão é uma figura tão importante no mundo, é um símbolo tão importante de realeza, que no Oriente Médio, gente, a maioria dos bastões, dos sinetes, dos brasões das casas reais, muitos deles têm o leão como símbolo, como simbologia, né? E no fim dos tempos, Jesus Cristo será exaltado nos céus como aquele que é o leão da tribo de Judá, que é apto, que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então aqui, Judá vai desfrutar de riquezas exuberantes. Ninguém, senão um indivíduo incrivelmente rico, amarraria um jumento a um ramo mais seleto. Porque o jumento, se você amarrar um jumento perto de um ramo muito bonito, o jumento vai comer aquelas uvas valiosas. Mas quem é rico não se importa com isso, né? E aí, essa profecia aí, gente, está falando exatamente sobre Judá. Versículo 11, lê na sua Bíblia. Gente, isso aqui é muito profundo. Não é em todo lugar que você vai ouvir isso não, tá? Isso aqui é muito profundo. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, a um pé de uva, a uma parreira de uva. E o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uva. Sabe o que quer dizer isso? Riqueza. E lavar as vestes no vinho é uma simbologia de prosperidade, de poder. Isso quer dizer que Judá será próspero, Judá será excelente, Judá será uma tribo de reis, uma tribo de realezas. Judá vai desfrutar de beleza real. A beleza do rei é sinal de bênção. Então Judá tem tudo isso. Então aqui nessa bênção,
proferida por Jacó ali no seu leito de morte para Judá. Já tem grandes profecias, né, que eu acabei de falar aqui para você, inclusive sobre o Messias. Depois, Jacó fala sobre Zebulon, que é um dos filhos dele, está lá em Gênesis 49, versículo 13. Aqui Zebulon passa à frente de Issacar, tá? Ele aparece antes de Issacar, que é o quinto filho. Na lista de Moisés, Zebulon também aparece antes de Issacar, tá? Em ambas as bênçãos, você sabe que Jacó proferiu bênção e mais tarde Moisés também proferiu bênção sobre as tribos. Depois você lê lá em Deuteronômio 33, tá? Tem lá a bênção das tribos proferidas por José. E aí casa direitinho, proferidas por Moisés, desculpa gente, casa direitinho. Jacó profere bênçãos, Moisés profere bênçãos. O que se fala acerca de Zebulon é igual, é muito idêntico, é muito parecido. Zebulon é o mais enérgico e o mais próspero dos dois irmãos, né? E o cântico de Débora, se você pegar o cântico de Débora lá no livro de Juízes, ambas as tribos é celebrada, tanto a tribo de Zebulon quanto a tribo de Issacar. Porém, a tribo de Zebulon tem prioridade. Anota aí, depois você vê lá no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 14 e 15, tá? Zebulon e não Issacar é catalogado entre os que se ajuntam a Gideão na batalha contra os midianitas. Então, das tribos ocidentais, Zebulon tem um papel muito importante, porque o maior número de soldados, contingente militar no exército de Davi era da tribo de Zebulon, tá, gente? Os soldados da tribo de Zebulon são destacados como soldados muito experientes, soldados muito leais. Onde está escrito isso? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33. A tribo de Zebulon também vai se destacar pela sua perícia no comércio, tá? Eles são muito assim excepcionais no comércio, na questão da compra e da venda, principalmente o comércio marítimo. A terra de Zebulon era cortada por uma importante rota comercial entre o Mar da Galileia e o Porto dos Fenícios. Por isso, essa tribo aqui de Zebulon é uma tribo perita nos negócios. Presta bem atenção. Deixa eu falar uma coisa aqui, abrir um parênteses aqui para você. Deus já colocou coisas na sua vida. Presta bem atenção nisso, tá? Deus depositou coisas na sua vida. Deus depositou dons, Deus depositou talentos, Deus depositou habilidades na sua vida. E às vezes nós falhamos porque a gente acha que aquilo que está na vida do outro é melhor do que aquilo que está na nossa vida. Presta bem atenção. Zebulon é uma tribo que nos ensina. O que a tribo de Zebulon nos ensina? Olha para dentro de você e vê o que você já tem. Olha em volta de você e vê o que Deus já te deu. Usa isso que Deus já te deu. Usa essa habilidade que Deus já te deu. Zebulon, ele tinha habilidades dadas por Deus. Zebulon estava num território cortado pelo mar da Galileia. Portos, ele usou isso a seu favor. Ele aprendeu a comercializar. Gente, o texto bíblico não é para ficar só na Bíblia, não, gente. O texto bíblico é para você trazer para a sua vida. Então, o que eu aprendo com a tribo de Zebulon? A reconhecer aquilo que Deus já depositou na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor Mike Murdock, ele fala muito sobre isso. Tudo que você quer e tudo que você precisa já está na sua vida. Aguarda apenas o seu reconhecimento. Se você não reconhecer aquilo que Deus já depositou na sua vida, você não vai vencer. Você vai ficar olhando para a vida dos outros e vai achar que as pessoas têm condições de fazer ou de ter alguma coisa que você não tem. Isso a gente chama de a lei do reconhecimento. Presta bem atenção, deixa eu explicar muito rapidinho para você isso. Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões. Um ladrão não reconheceu quem estava ali. Um ladrão achou que Jesus era mais um ali. Ele falou assim, você não diz que é o Filho de Deus?
Salva a nós e salva a ti mesmo. Desce dessa cruz. Presta bem atenção. Ele não reconheceu a pessoa que estava do lado dele. O outro ladrão, que estava sendo crucificado, reconheceu. Ele falou, você não sabe o que está dizendo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse homem não fez nada para estar aqui. E ele reconheceu que aquele homem crucificado era o Filho de Deus. E ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A lei do reconhecimento em ação. Ele reconheceu. Ele viu quem era a pessoa que estava ali. E sabe o que ele recebeu? A eternidade. Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, isso acontece com a gente direto. Às vezes você pede alguma coisa, Deus te dá aquela coisa, está ali do seu lado, você não percebe. Tudo que você não reconhecer vai sair da sua vida. Seja uma pessoa, seja um cachorro, seja um presente. Tudo que a gente não reconhece sai da nossa vida. Então peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você possa entender aquilo que Ele já depositou na sua vida. Quando o homem nasce, ele já nasce com uma caixinha de ferramenta, com tudo que ele precisa para cumprir a sua missão aqui na Terra. Só que muitos ficam olhando para os lados e esquecem de olhar para aquilo que Deus já deu para ele. Então, pega a visão. Pega essa visão aí, tá? Vamos falar sobre Issacar, o próximo filho. Issacar. Issacar é jumento de fortes ossos. Versículo 14. Deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, que a terra era deliciosa, abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Olha a profecia de Jacó para Issacar. Issacar, ele é retratado por Jacó como um homem, aqui é um homem, que é o filho dele, né? Depois uma tribo. Como um homem que tem uma força descomunal. Só que esse homem, que tem uma força descomunal, vai se acomodar a um trabalho servil aos cananeus. Por quê? Em prol da paz. Eu não quero guerra, eu não quero guerrear, eu não quero expulsar ninguém daqui. Tô falando de Canaã, tá, gente? Quando as tribos entram em Canaã. Eu não quero, porque Deus deu Canaã, mas as tribos tiveram que expulsar as pessoas de lá. Tinha gente morando lá, eles tinham que expulsar. Mas Issacar não queria expulsar ninguém. Jacó já disse isso aqui no leito de morte para ele. Você tem força, você tem vitalidade, mas você vai se acomodar a um serviço servil. Olha o que está dizendo Jacó aqui. Ele viu que o descanso é bom, que a terra é deliciosa e abaixou o ombro. Isso quer dizer que ele se submeteu, mesmo sendo forte, mesmo sendo inteligente, ele se submeteu. Por causa da planície fértil, né? Essa tribo se transformou num jumento de carga para estranhos. E isso Jacó profetizou no leito de morte para o seu filho, e foi exatamente isso que aconteceu, tá? Mas, né, toda regra tem uma exceção, né? Apesar deles serem acomodados, vamos dizer assim, né? A tribo acomodada. Quem é a tribo acomodada? A tribo acomodada é a tribo de Issacar, mas a Bíblia fala de uma coisa interessante sobre essa tribo. Em 1 Crônicas 12, versículo 32, gente, esse versículo aqui, ó, é muito legal. Fala que essa tribo era uma tribo de pessoas que sabiam reconhecer o tempo e as estações. Então, era uma tribo estudiosa. Era uma tribo que conhecia o tempo. Tipo, eles olhavam assim e sabiam, não, agora é para plantar, não, agora é para colher, não, agora é para ir para a guerra, não, agora não é para ir. Eu estou falando de discernimento. É uma tribo que tinha discernimento. Vamos trazer para a nossa vida? Nós precisamos de discernimento hoje para viver, gente. A tribo do discernimento era a tribo de Issacar. Tinha uma força, mas eles eram acomodados. Tem crente assim, gente? Tem crente assim? Me fala aí. Se tem crente acomodado. Você conhece algum crente acomodado? Que tem um potencial enorme para fazer várias coisas, mas não faz nada, porque é acomodado? A Bíblia não falha, né? A Bíblia já está dizendo tudo isso aqui. Próximo filho que Jacó fala é de Dan. Olha só que interessante, gente. Versículo 16.
Próximo filho. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quando Jacó fala do seu filho Dan, tá? Dan é a tribo que recebe o poder de julgar. A tribo que recebe o poder de julgar é a tribo de Dan. É um povo sagaz como uma víbora. Jacó fala isso, né? É um povo sagaz, é um povo esperto como uma víbora, que dá um bote fatal nos seus inimigos. Dan é uma tribo agressiva, é uma tribo perigosa, que ataca inesperadamente, é uma tribo que subverte as nações, né? Se você abrir lá no livro de Juízes, você vai ver que teve um juiz. Gente, nada é à toa na Bíblia, presta atenção nisso. Gênesis está dizendo isso pra gente, tá? Eu estou fechando o livro de Gênesis hoje. Você conhece Sansão? Sansão foi um juiz em Israel. E sabe de qual tribo Sansão era? Da tribo de Dan. Olha só. Coincidência? Não, já estava tudo descrito. Jacó disse que os juízes viriam da tribo de Dan. É a tribo que recebeu o poder de julgar. E Sansão era dessa tribo. E como Sansão agia? Realmente como Jacó descreveu Dan aqui. Como uma víbora, dando um bote fatal. A Bíblia fala que Sansão, ele feriu os filisteus com um golpe só. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele mata vários filisteus de uma vez só. Então tudo que Deus fala em Gênesis sobre os seus filhos, sobre as suas tribos, gente, essa profecia vai embora e se cumpre em toda a história de Israel. Mas a sua escolha como tribo foi a violência e a traição, tá? Essa tribo, como Jacó disse, é uma tribo muito violenta, tá? E Dan, essa tribo, é deixada de fora das genealogias. Se você pegar o livro de Crônicas, que é um livro que tem muitas genealogias, 1 Crônicas 2, do capítulo 2 até o capítulo 10, é só genealogia, tá? Se você pegar a lista das tribos que aparecem lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, você não vai ver a tribo de Dan. Aí você pode me perguntar, irmã Alessandra, por que Dan não aparece? Por isso que é importante você ler a Bíblia. Por que Dan não aparece nessa lista aqui? Depois você pega a lista lá em Apocalipse 7, você vai ver que Dan não está lá. Se você pegar as genealogias de 1 Crônicas, você vai ver que a tribo de Dan não está lá. Sabe por quê? Porque Dan se afastou da fé. A tribo de Dan se afastou do verdadeiro Deus. A tribo de Dan confiou em ídolos. De modo que essa tribo se tornou um povo dissimulado, né? Um povo que explorava outras pessoas para conseguir o que queria. Por isso essa tribo, ela não aparece, ela é deixada de fora das genealogias e lá no livro de Apocalipse também ela não aparece. O próximo filho que Jacó fala é sobre Gade, versículo 19, que foi o primeiro filho de Zilpa e o 7º filho de Jacó. Gade é descrito como uma tribo guerreira, né? Jacó fala que Gade vai levar uma vida atribulada, uma vida de muitos desafios, mas é uma tribo que vai conseguir retaliar todos os seus inimigos, conforme está dizendo aí em Gênesis 49, versículo 19, parte A e parte B, e lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 20 e 21, fala a mesma coisa. Quando Jacó fala de Asser, no versículo 20, Jacó profetiza que Asser vai ser próspero, que vai ser rico. O nome de Asser já diz tudo, né, gente? Asser quer dizer venturoso, quer dizer feliz. Então Jacó diz, olha, seu pão será abundante, você não vai ter falta de nada, né? E quando Jacó fala isso, na realidade, ele está dizendo que a terra que Asser vai morar é na encosta ocidental da Galileia. Gente, é uma região super fértil, né? Então Jacó acerta aqui mais uma vez, né? Quando diz que Asser será uma tribo muito feliz, muito venturosa, né? Porque na realidade Asser está ali, gente, numa rota comercial, né? E a Bíblia diz que Asser banha
o pé no azeite. Onde está escrito isso, Alessandra? Muito interessante. Deuteronômio 33, versículo 24, diz que eles são tão prósperos que eles banham o pé no azeite. Que coisa legal, né? Olha que coisa importante. Quantas coisas legais está vendo aqui. Naftali. Agora, Jacó fala sobre seu filho Naftali no versículo 21, que foi o segundo filho de Bila e o sexto filho de Jacó. Quando Jacó fala de Naftali, ele fala em agilidade e poder. Naftali é uma gazela solta. Tá falando de quê? De beleza. Tá falando de ligeireza. É um povo de espírito livre. É um povo que não se prende à tradição. Se a gente for olhar na Bíblia, Zebulon e Naftali aparecem sempre juntinhos, né, gente? Você já percebeu isso? Zebulon e Naftali eram parte do distrito chamado Galileia. Essa região da Galileia pertencia, né, dessa localidade pertencia às tribos de Zebulon e Naftali. Se você pegar a Bíblia, lá na parte de trás que tem aqueles mapas, você vai ver as tribos e os lugares onde eles estão. Se você pegar Naftali e Zebulon, você vai ver que eles estão realmente ali naquele pedaço ali que a gente chama de Galileia. Existiam profecias que falavam que que a luz ia brilhar nesse lugar, né? Nas tribos de Naftali e Zebulon. Lá em Isaías 9, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui rapidinho. Isaías, capítulo 9. Gente, não sai daí. Eu vou falar uma coisa muito interessante sobre José, quando chegar em José, que você vai pegar para sua vida, com certeza, tá? Não sai daí. Hoje a nossa live tá um pouquinho mais longa, eu comecei mais cedo, mas você não vai se arrepender. Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim, ó: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, Isaías profetizou que a luz ia chegar na região de Zebulon e Naftali. Qual era a região das tribos de Zebulon e Naftali? Galileia. E vem cá, me fala onde Jesus começou o seu ministério. Onde Jesus começou a pregar? Na Galileia. Então a profecia de Isaías sobre Naftali e Zebulon se cumpre lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17. E Jacó já falou sobre isso aqui em Gênesis 49. Gente, é muito lindo. Eu fico, assim, extasiada. Como a Bíblia é maravilhosa, como a palavra de Deus é maravilhosa. Essas duas tribos que eram combatentes, eram tribos valentes no combate. Isso está escrito lá em Juízes 5, versículo 8, né? E elas foram agraciadas com a visitação da luz, a visitação do Messias. Isaías profetizou que o Messias ia chegar como uma grande luz, tirando Zebulon e Naftali das trevas. Gente, que coisa linda! E Jacó fecha as bênçãos, abençoando seus filhos com José. Gente, não sai daí agora, porque o que Deus tem para falar no teu coração agora é surreal. A bênção termina com José. Gente, vamos ler Gênesis. Vamos lá, gente. Gênesis. Você vai pegar essa bênção para você hoje. Essa bênção de José não é só de José. Essa bênção de José é minha. Essa bênção de José é sua também. Vamos lá? O que Jacó fala sobre José? Qual a profecia de Jacó para José? A partir do versículo 22. Vamos ler? José é um ramo frutífero. Gente, que coisa linda. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura.
O flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, se manteve forte. Os braços das suas mãos foram fortalecidos. Por quem? Pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Pelo Todo-Poderoso, que te abençoará. Com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José. Gente, olha só. E sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Gente, pega caneta e lápis, anota isso. Porque com certeza, essa bênção que foi proferida para José há milhares de anos atrás, essa bênção, eu profetizo que ela vai entrar na minha vida e que ela vai entrar na sua vida. José é comparado a um ramo frutífero. Pensa, Raquel, a mãe de José, era estéril. Ela não podia ter filhos, ela era estéril. Mas presta atenção, a estéril produziu a mais frutífera das tribos. Presta bem atenção. José não foi um galho seco, mas um ramo frutífero. José foi frutífero na casa do seu pai. José foi frutífero na casa de Potifar. José foi frutífero na prisão. José foi frutífero no palácio. A vida de José produziu muitos frutos que trouxeram glória a Deus e trouxeram bênçãos para a vida das pessoas. José é um ramo frutífero junto à fonte, que é o próprio Deus, a fonte das águas da vida. José foi uma bênção em público, porque José era uma bênção em particular. Presta bem atenção. Nós só seremos frutíferos junto à fonte. Vou repetir. Nós só seremos frutíferos junto à fonte. Vou repetir. Nós só seremos frutíferos junto à fonte. Não adianta achar que você vai produzir muito, que você vai ser frutífero afastado da fonte. Gente, eu estou falando aqui nessa live, tem 2 lâmpadas ligadas, inclusive estou com um calor enorme aqui agora. Tem 2 lâmpadas ligadas, uma de um lado, outra de outro, para ter iluminação. Se eu desconectar, eu vou apagar um pouquinho aqui só para você ver, olha a luz, como é que vai abaixar. Eu apaguei uma lâmpada, abaixou a luz. Presta bem atenção. Eu vou apagar outra lâmpada aqui. Olha a diferença na iluminação. Vou acender. Vou acender. Não adianta achar que vai dar certo longe de Deus. Quem é a fonte? É Deus. A fonte das águas da vida, a água viva, a fonte da vida é Deus. A fonte da vida é a Torá. A Torá. A Torá é a palavra. A Torá é a palavra. Torá começa no hebraico com a letra Tav. A letra Tav é a letra da perfeição. Não tem frutificação, não tem fruto fora da fonte. Não tem, gente, não adianta. Sabe por que José foi tão abençoado? Porque ele estava ligado à fonte.
Jacó falou isso quando abençoou ele. José, você é um ramo frutífero junto à fonte. Nós só seremos frutíferos junto de Deus. Para você ser uma bênção em público, você precisa estar ligado à fonte. Você precisa ter comunhão com Deus no teu secreto. Para que você seja uma bênção para as pessoas, você precisa ter comunhão com Deus. Olha que Jacó fala, José é um ramo frutífero junto à fonte, um ramo frutífero, e os seus ramos correm sobre o muro. Os seus ramos frutíferos correm sobre os muros. Muro fala de limitação. Presta bem atenção nisso, gente. Muro fala de obstáculo. Estender os galhos para além dos muros é transbordar para fora. Não é uma bênção só local. Não é uma bênção só para sua casa. Não é uma bênção só para sua família. É uma bênção para as pessoas que estão longe. Jacó está dizendo assim, meu filho, você é tão abençoado. Você é tão abençoado. Você é tão frutífero que quiseram te cercar com um muro. Quiseram colocar uma limitação em você. Quiseram dizer para você que daqui você não passa, daqui você não vai passar. Não. Você é frutífero, meu filho. Você vai além. Você vai além. Você vai ultrapassar os muros. E se a gente olha para a vida de José, você vê exatamente isso. A influência de José transcendeu o Egito, influenciou gerações posteriores. A vida de José nos influencia até hoje, me influencia até hoje. Presta bem atenção. Jacó fala assim, os frecheiros lhe deram amargura. Ou seja, meu filho, você sofreu ataques e ataques cruéis. Você enfrentou a injustiça dos seus irmãos. Você enfrentou a calúnia leviana de uma mulher, da mulher de Potifar. Meu filho, você foi preso. Você foi esquecido dentro de uma cadeia, dentro de uma masmorra. Mas dentro dessas provas todas, no meio dessas provas todas, você saiu vitorioso, porque você é um ramo frutífero. Você é um ramo que sobe pelo muro. Gente, que coisa linda. Quantos de nós tivemos que lidar com flechas? Me fala. Quantos de nós já fomos atacados de maneira cruel? Já fomos atacados pelas costas. Muitas vezes, né? Lá no Salmo 91 fala dos dardos inflamados do diabo, do adversário. Quantas vezes nós fomos atacados? Quantas vezes nós fomos caluniados? A irmã Sione colocou aí, eu me sinto influenciada com a história de José. Eu também, irmã Sione, eu me sinto influenciada. A história de José me anima. A história de José me dá força, me dá ânimo para me continuar. Porque Jacó falou, meu filho, os frecheiros te deram amargura, mas você não se deixou amargurar. Quantas vezes nós fomos atacados na nossa honra? Quantas vezes nós fomos colocados em lugares ruins, em lugares terríveis? Quantas vezes nos caluniaram? Quantas vezes nos esqueceram? Você fica aí. Gente, eu poderia contar várias experiências aqui. Deus saber que eu tinha um potencial, mas eu fui esquecida. Quantas vezes aconteceu com você? Nós não estamos nos lamuriando aqui, não. Eu estou dizendo que essa bênção que Jacó proferiu para José, você é um ramo frutífero. Eu profetizo isso para você hoje que está aqui comigo nessa live. Você é um ramo frutífero. As pessoas vão tentar te limitar. As pessoas vão tentar colocar muros na tua vida para que você não ultrapasse esses muros. Mas eu profetizo em nome de Jesus
que você é um ramo frutífero como José. Eu pego essa profecia para mim e eu pego essa profecia para você. Presta bem atenção nisso. Apesar dos limites, apesar das flechas que atingiram, Jacó fala: meu filho, você é sustentado pelo maioral de Israel. Oh, glória a Deus! Nós somos sustentados pelo maioral de Israel. Os flecheiros nos dão amarguras. Os flecheiros lançam flechas contra nós. Os flecheiros às vezes nos caluniam, nos jogam dentro de uma cadeia, de uma masmorra. Mas em nome de Jesus, você é um ramo frutífero. E quem te sustenta é o maioral de Israel. Eu tomo essa bênção para mim e eu declaro essa bênção para você. Quem te sustenta, José? Quem te sustenta, meu filho? Quem te sustentou esse tempo todo foi o maioral de Israel. Que coisa linda! Gente, você começa a ver a história de... Quando você começa a ver a história de Jacó, quando vai falar sobre José, fala assim: e esta é a história de Jacó. José não tem direito nem de contar a sua própria história. A história de José está dentro da história de Jacó. Mas nem por isso ele deixou de ser abençoado. Deus foi com José. Deus livrou José de todas as suas aflições. Presta bem atenção. Deus não livrou José de ser humilhado, mas exaltou José no tempo oportuno. Então a nossa vida, ela não é ausente de aflição, mas tem livramento no meio da aflição. Então, José é protegido pelo Deus onipotente. Jacó fala isso. Olha só, gente. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos do céu de cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com as bênçãos dos peitos e da madre. Gente, isso aqui é lindo. Vou traduzir isso aqui para você agora. Deus tá usando Jacó para falar assim: olha, todo tipo de bênção virá para você. Presta bem atenção. Todo tipo de bênção virá para você. Bênção dos céus do alto, bênçãos do abismo. Sabe o que é bênção do abismo? É os tesouros escondidos, pedras escondidas. Tesouros fica escondido, gente. Tesouro não fica aparente, pedra preciosa fica escondida. Jacó está dizendo: todos os tesouros escondidos Deus vai fazer chegar até você. Você crê nisso? Recebe isso aí, gente. Recebe essa bênção aí. Essa bênção de José, a bênção da plenitude, a bênção da prosperidade, a bênção do aumento, a bênção da frutificação. Eu recebo ela na minha vida. Porque não é porque eu tenho ou tive uma vida difícil que eu vou deixar de ser abençoada. E aqui Jacó apresenta o Deus Todo-Poderoso, poderoso de Jacó, o pastor de Israel, a pedra de Israel, o Deus do teu pai. Aqui Jacó fala de El Shaddai. Sabe o que quer dizer a palavra El Shaddai? El Shaddai significa eu sou suficiente. Eu sou mais do que suficiente para essa situação. Presta bem atenção. Quando eu estudei, tá gravado aí na live, El Shaddai, né? Quando Abraão se refere ao Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso é o Deus El Shaddai. Shaddai quer dizer montanha, gente, ou seio, no hebraico. Isso dá ideia de suficiência. Um bebê recém-nascido, ele só precisa do seio da mãe. Todos os nutrientes estão no seio da mãe. Quando você fala assim, isso é profundo, tá, gente? Quando você tem esse nome El Shaddai, esse Shaddai vem de monte, de montanha ou de seios. Fala de suficiência. Fala que Deus é mais do que suficiente para nos abençoar. Então, Jacó abençoou José com toda sorte de bênçãos. E realmente, gente, se a gente for ver a história
Por isso que eu amo Bíblia. Tudo que Jacó profetizou para o seu filho José aconteceu. José realmente foi frutífero, gente. Olha alguns descendentes de José. Presta atenção aí. Olha alguns descendentes de José. Vê ou não vê se ele foi frutífero. Descendentes heróicos. Josué, descendente de José. Débora, descendente de José. Gideão, descendente de José. Jefeté, descendente de José. Samuel, descendente de José. Tudo que Deus falou a respeito de José aconteceu. E esse texto é vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu tomo essa bênção para mim hoje. Eu recebo essa bênção de Deus na minha vida hoje. E muita gente aqui recebeu também em nome de Jesus. E aí, depois que ele fala sobre José, ele fala sobre o último filho dele, que foi Benjamim. Benjamim é descrito como o pai de uma tribo muito guerreira, de uma tribo conquistadora, de uma tribo poderosa. Benjamim é comparado aqui em Gênesis 49 como um lobo que despedaça a sua presa. Tá falando de bravura, tá falando de habilidade de guerra. E geralmente a tribo de Benjamim foi assim. Deixa eu dar um exemplo bíblico disso, né? Uma tribo que despedaça a presa, uma tribo de bravura, de habilidade. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. E fala-se Saul não era um rei guerreiro. Ele era. Pena que ele usou isso para o mal, né? Usou para perseguir Davi. Mas a tribo a qual ele pertencia já dizia isso. Porque a tribo de Benjamim é comparada a um lobo que despedaça. O lobo, ele não tem pena de ninguém. Ele despedaça sem dó nem piedade, tá? E a gente vê que isso realmente aconteceu na vida de Saul em relação a Davi. Você vê que quando ele descobriu que os sacerdotes de Nob, né, da região de Nob, ajudou Davi, ele foi lá e matou todos os sacerdotes. Para você ver como realmente ele pertencia à tribo de Benjamim. Essa característica de lobo que despedaça, sem dó nem piedade, é uma característica da tribo de Benjamim. E a Bíblia se confirma aqui, né? Então, a Bíblia fala de várias pessoas que realmente tiveram essas características de bravura, de habilidade para a guerra, sabe? De não ter medo de sangue, sabe? De tirar a vida assim, sem dó nem piedade. A Bíblia fala de outros benjamitas. Deixa eu citar para você. Abner foi um benjamita, Seba foi um benjamita, Simei foi um benjamita e deixa eu te falar um benjamita famoso da Bíblia, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era da tribo de Benjamim. E como a Bíblia fala que ele era? Ele era uma pessoa malvada mesmo. Ele pegava os crentes, arrastava pelas ruas, jogava nas cadeias. Deus teve que quebrantar esse lobo que despedaça, que era Saulo de Tarso, né? Que era da tribo de Benjamim. Deus teve que converter ele, derrubar ele, né? Quando ele estava indo no caminho de Damasco para pegar mais crentes, para arrastar, para matar. Jesus se encontra com ele naquele caminho, né? E ele cai daquele animal que ele estava montado, que eu não sei qual animal que era, se era um cavalo, uma jumenta, um camelo, não sei o que era. Ele cai ali no chão e ele já levanta mansinho, né? Quem é esse Senhor, né? Saulo, Saulo. Olha o que eu falei no início da live, quando fala o nome 2 vezes, ou o verbo 2 vezes. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Deus teve que amansar o lobo, né? Amansou Saulo. E a gente vê aqui, gente, como a Bíblia se revela, né? Como a Bíblia se revela, Jacó aqui abençoa todos os seus filhos segundo a bênção que lhes cabia. Está escrito em Gênesis 49, versículo 28, parte B. Então, fechando aqui o livro de Gênesis, as últimas palavras de Jacó, aqui no livro, falam dele mesmo. Depois que ele abençoa todos os seus filhos, as tribos todas, ele fala ali na sua família, no seu leito de morte, que quer ser sepultado não no Egito. Ele quer ser sepultado na caverna de Macpela, onde ele já tinha sepultado Lia, onde ele já tinha sepultado a sua esposa Raquel, né? Onde a sua família estava sepultada. Ele queria ir para lá, ele não queria ser sepultado no Egito, e ele pede isso aos seus filhos ali no leito de morte, e com seu trabalho concluído, Jacó dá o seu último suspiro e morre
né? E Jacó foi um peregrino até o final. E ele diz assim: agora eu vou me reunir ao meu povo. Lá em Gênesis 49, versículo 29, ele diz assim: depois ordenou-lhes e disse-lhe: eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mane, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por uma herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. E aí, acabando Jacó de dar esse mandamento aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então, aqui está as últimas palavras de Jacó. E o que Jacó fala como última palavra? Eu quero terminar aqui essa live falando sobre isso. Ele diz assim: eu me reúno ao meu povo. Isso aqui não é só ser sepultado na mesma cova que a sua família. Presta bem atenção. Quando Jacó fala assim: agora eu vou me reunir ao meu povo, ele está dizendo que ia estar junto das pessoas da família dele que já tinham morrido. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Jacó sabia que o corpo dele ia ficar ali, mas que ele ia estar com a sua alma e seu espírito, com a sua família no céu, com Abraão, com Isaque, com a sua esposa que já tinha morrido. Ele sabia que ele estaria no mundo melhor com Abraão, com Isaque, porque a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Nós precisamos entender essa realidade. Paulo fala assim nas cartas dele: nós não precisamos e não podemos ser como os ignorantes, como aqueles que não têm conhecimento, como aqueles que não têm esperança. A gente sabe que a nossa vida aqui é muito passageira, né? Tudo passa muito rápido, mas todos os que morreram estão bem vivos diante de Deus. Eles só não estão presentes com a gente mais, mas eles estão vivos diante de Deus. E Jacó sabia que seria congregado a eles, que iria se juntar a eles. Então, mesmo lá atrás, né, mesmo sem ter nenhum texto, nenhum ensinamento sobre a vida após a morte, Jacó sabia no seu coração que ele estaria junto com os seus. Então, presta bem atenção. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, mas você não pode perder a esperança. Nós sabemos que a nossa vida aqui, ela passa, ela é passageira. Tiago disse que a nossa vida é como um vapor, né? A gente olha e daqui a pouco a gente olha e não está mais. Mas nós temos uma alma. E essa alma, esse espírito, eles estão vivos. Eles não vão morrer, eles não vão ficar sepultados junto com o nosso corpo material, físico. Nós prestaremos conta para Deus. Então, que você possa meditar nessa realidade. Deus, ele está cuidando de nós, quer na vida, quer na morte. Nós pertencemos ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem os anjos, nem as potestades, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí, eu quero finalizar, né? Eu acabei aqui o livro de Gênesis. Nós terminamos aqui no capítulo 49, né? Deixa eu abrir aqui só para dar as últimas considerações. Jacó abençoou seus filhos e morreu. E no capítulo 50 aparece a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então aí, se você quiser saber mais detalhes, né? Aí vai aparecer como José sofreu com a morte do seu pai
e depois, logo depois, aparecem os irmãos conversando com ele, né, achando que José ia se vingar deles pelo fato do pai ter morrido, e José fala ternamente com eles também, e depois, lá no finalzinho do capítulo 50 de Gênesis, aparece aí a morte de José, né? José morreu com 110 anos, embalsamaram José, colocaram num caixão no Egito, e ele também pede que quando o povo sair dali, que leve os seus ossos para Canaã. Mais uma profecia aí nessa família de profetas, né? E realmente, quando Deus levanta Moisés, 450 anos depois, quando Deus levanta Moisés, né, e eles levam o corpo de José dali, os ossos de José para Canaã. Então aqui nós finalizamos o livro de Gênesis e eu quero agradecer a Deus por essa incrível oportunidade que ele me deu de estudar todo o livro de Gênesis, desde janeiro. Se você não me acompanhou, tá tudo gravado aí, gente, na minha página. É só ter paciência um pouquinho e procurar desde Gênesis 1 até Gênesis 50, tudo gravado. Toda quinta-feira nós estávamos aqui estudando um capítulo do livro de Gênesis e eu estou muito feliz porque o Senhor me concedeu essa graça. Por isso eu digo que 2022 foi um ano muito abençoado para mim, porque eu coloquei no meu coração o propósito de estudar mais profundamente a palavra de Deus. Então eu estou muito feliz porque você esteve comigo todo esse ano, de janeiro até agora, outubro. A Arialda também entrou aí. A paz do Senhor, Arialda. A Raquel também tá aí. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Pelas pessoas que me acompanham aqui. Eu sempre costumo dizer que sempre tem um grupo de que gosta de Bíblia, que gosta de palavra, né? E eu recebi muito esse ano, tenho certeza que você também recebeu muito esse ano, então quero agradecer a Deus pela sua vida e que Deus continue colocando esse propósito no teu coração de aprender a palavra, que Deus continue te levantando com esse desejo no teu coração de aprender a palavra, porque, gente, só seremos frutíferos, como José. Só seremos frutíferos se nós estivermos ligados à fonte. Se nós estivermos junto à fonte, nós seremos frutíferos como José. E vamos ultrapassar os muros, né? As limitações não vão nos deter. Nós vamos avançar, nós vamos continuar, nós vamos caminhar. Nós vamos prosperar. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês e já quero te convidar a partir de novembro. Vanessa colocou aí, muito obrigado, a Raquel, a Arialda. Gente, vocês são uma bênção na minha vida. Vocês são uma bênção na minha vida. Grupo seleto que Deus preparou para estar aqui comigo toda quinta-feira. Quero te convidar, estou fazendo divulgação aí na minha página. Em novembro, 4 quinta-feiras top demais, gente. Vamos falar sobre temas maravilhosos. Não vamos estudar um livro da Bíblia agora em novembro, não. Nem novembro, nem dezembro. Vamos começar em janeiro, estudar a primeira carta de João, que vai ser top dos tops também. Mas agora em novembro, nós vamos estudar 4 temas. Eu tô colocando divulgação aí na minha página. Me ajuda a divulgar isso, gente. Tá bom? Passa aí para os seus amigos que gostam de Bíblia. Primeira quinta-feira de novembro, nós vamos falar sobre a Bíblia e o empreendedorismo. O que a Bíblia fala sobre empreender? Né? Mas, Alessandra, eu posso ser um empresário? Posso empreender? O que a Bíblia fala sobre empreendedorismo? Eu vou falar sobre isso na primeira quinta-feira de novembro. Segunda quinta-feira de novembro, eu vou falar sobre a Bíblia e a criatividade. Olha só que coisa legal, gente. A Bíblia fala sobre ser criativo. O que a Bíblia fala sobre criatividade? Gente, não perca, serão lives maravilhosas. Terceira quinta-feira, eu vou falar sobre a Bíblia e a família. Olha só que tema interessante. A família é sempre um bom tema para estudar. E na quarta quinta-feira de novembro, eu vou falar sobre a Bíblia e o protagonismo feminino. A Bíblia sempre incentivou as mulheres a serem protagonistas. Quem diz que a Bíblia é machista não conhece Bíblia, não conhece a palavra. E nós vamos falar na quarta quinta-feira de novembro sobre a Bíblia e o protagonismo feminino. Gente, você não acredito que você vai perder. Me ajuda a divulgar isso a partir de novembro, toda quinta-feira aqui, 4 temas poderosos pra gente. Em dezembro, eu vou falar sobre 3 temas. O Natal bíblico, o Natal
que não é bíblico e o Jesus apresentado nos evangelhos. Eu tenho certeza que você será muito, 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 muito abençoado. E a primeira carta de João, gente, só para dar um gostinho para vocês, tá? Nós vamos falar sobre expressões que a gente ouve e não sabe muito bem o significado. Por exemplo, por que Deus é chamado na carta de 1 João como luz? Por que Deus é chamado de luz? Eu vou explicar isso. O que quer dizer a expressão a última hora? Filhinhos, é já a última hora. Por que está essa expressão na carta de João? Vou explicar isso. Vou falar sobre a mentira. A mentira está enraizada em todas as fibras da sociedade. João fala muito sobre a mentira. Vamos desmascarar a mentira em janeiro, estudando a carta de 1 João. E vamos falar sobre os falsos profetas. Quem são eles? O que eles fazem? O que eles fazem? O que eles falam? Como eles se comportam? João falou muito sobre os falsos profetas e eu vou falar também, sem rasgar seda, o que é um falso profeta, o que eles fazem, como eles se comportam e por que nós temos que ter cuidado com eles. E vamos falar sobre vida eterna. Gente, 2023, vamos começar com a corda toda, com a Bíblia toda. Vamos começar estudando a palavra para a gente ter um 2023 abençoadíssimo. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma sexta-feira amanhã abençoado, final de semana abençoado. Domingo é dia de votação, vote consciente. Vote consciente. A Bíblia, ela também fala sobre política, tá, gente? A Bíblia também fala sobre política, tá? Então, vote consciente. Você é um cidadão da terra, então você tem obrigações como cidadão da terra de escolher bons representantes para você. Nós vamos escolher o nosso presidente domingo. Escolha com responsabilidade. Nós não estamos escolhendo ungido de Deus. Não, gente. Nós estamos escolhendo um político que vai nos governar durante 4 anos. Mas a gente não pode esquecer que pessoas precisam ter princípios para governar sobre esse país. Escolha a pessoa que você vai colocar no poder, porque depois não adianta reclamar. Então, ore sobre isso. Peça a Deus para te esclarecer, tá? Então, vê as pautas desses 2 candidatos à presidência, o que eles estão falando que vão fazer, quais são as pautas, em que eles acreditam, quais são os princípios que eles professam. Aquele que tiver mais aqui, aí você vota, tá bom? Vota com consciência. Que Deus te abençoe e te guarde, Beijo pra vocês. Até a próxima, né? Até a próxima live. Estamos terminamos o livro de Gênesis. Agora só em novembro que a gente vai se ver com esses temas maravilhosos. Me ajuda a divulgar. Obrigada por tudo, pela parceria de sempre, pelo amor que vocês têm pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.